Olá, produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, review de Fumetsu no Anata e quarto capítulo. Gente, o que foi esse capítulo? Sério, olha, caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está aqui na bio. Vem rever comigo, vem ver e ouvir comigo o review de forma completa. Beleza? Então, bora lá! Agora, se você já está na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vou pedir aqui para você se inscrever no canal se você está curtindo do anime e do canal também de forma geral. Se inscreva, deixa seu like e me conta aí o que você está achando desse anime que a cada capítulo que passa está nos surpreendendo cada vez mais. Porque olha, gente, o que foi esse capítulo, hein? Bem, sem mais delongas, bora começar o review do quarto capítulo de Fumetsu no Anata e bora lá! Bem, o anime começa novamente com uma retrospectiva do que aconteceu no último capítulo, né? E novamente a gente é levado a se lembrar de que o menino, essa entidade, essa força, que agora já tem nome, é o Fushi, ele tem como missão adquirir informações, né? Então é isso que o menino tem que fazer e foi para isso que ele foi criado. Esse é o objetivo dele, beleza? Não esqueça de se lembrar que esse é o objetivo, beleza? E aí o anime começa com um flashback, né? Só que da Parona, no caso, ela se lembrando de não se lembrando, mas de algo que aconteceu lá na infância dela, que meio que nos surpreende. Isso meio que mostra porquê desse cuidado com a Mate. No caso, a Parona, ela iria passar pelo mesmo triste fim da Mate. No caso, a irmã dela meio que conseguiu salvar ela. Ela pegou a Parona e colocou ela numa espécie de caverna dentro da árvore e deixou ela lá durante uma semana. Gente, imagina uma criança pequena, 4, 5, 6 anos mais ou menos, sozinha na mata durante uma semana. E você já sabe qual foi o triste fim da irmã mais velha da Parona, né? Que no caso iria acontecer com as irmãs menores da Mate. Elas, no caso, foram no lugar da escolhida. E esse foi o triste fim, não de Policarpo Quaresma, né? Ó, fica aqui a sugestão, mas da irmã da Parona. E ela acorda, né? Naquele meio ali, né? Meio que tipo, nossa, foi triste, né? E aí nós descobrimos que tá todo mundo dentro de uma carroça. E nessa carroça nós descobrimos algo assustador. Que é, nessa carroça está a Mate, a Parona, o Fushi, que no caso é o menino, né? Que a Mate meio que deu o nome dele, né? Assim, nomeou ele como Fushi, né? E a velhinha, ela acaba revelando ali, né? Que ela também é uma prisioneira. Só que não, esse não é o ponto mais assim, tipo, oh meu Deus, não. Ela acaba revelando que todo esse sacrifício é por pura, no caso, ganância, é dinheiro, sabe? Só por causa disso. Ela acaba revelando também, né, que isso tudo, toda essa tradição, esse ritual, é porque o povo Yanomami, Yanome, no caso, querem as ricas terras dos Ninamas. Por isso essa criação dessa tradição, nossa gente, macabra, vamos dizer assim, né? E é incrível. A Parona, ela fica chocada ao saber, né, dessa real verdade, real oficial, porque isso levou à morte da irmã dela e de tantas outras crianças, né? Enfim, ela agora colocou na cabeça de que ela quer quebrar esse ciclo vicioso, essa tradição horrenda, né? Só que os mais velhos, os adultos no caso, eles não estão tão flexíveis assim para essa mudança tão grande, né? Então, assim, ela vai penar para poder tentar trocar, reverter, modificar, quebrar esse ciclo, né? É claro que não vai ser fácil. A própria velhinha já deixa bem claro que ela, uau, como assim? Eu não sabia que os mais novos tinham essa ideia assim de modificar, né?
Mas enfim, vai ser difícil. E aí meio que pra poder dar uma leveza assim na cena, né? Porque depois dessa revelação, nossa, né? O cachorro, no caso, o Fushi, ele começa a passar mal, né? Porque, assim, desde que o menino, meio que todo mundo apareceu, ele tá comendo fruta uma atrás da outra, né? Então, uma hora ou outra ele ia realmente passar mal. Eu tava pensando nisso, né? E de fato, ele passou mal, acabou meio que dando uma gorfada ali na carroça e foi todo mundo tomar um banho, né? E aí acontece de um momento assim que deu um gatilho no cachorro, na qual no momento que ele foi olhar para a água, ele lembrou de quem? Quem que foi que pediu para que não esquecesse ele? O menino. E aí nesse exato momento o lobo, no caso, se transforma no menino. E é aquela tipo, ai, que bonitinho, que fofo, né? Só que a Yassi, ela tá ali, ó, focada no menino e nos seus poderes, né? E aí vai todo mundo pra carroça, né? Porque todo mundo tomou um banho, né? Depois da gorfada, né? Do Fuji, né? Volta todo mundo pra carroça rumo a Yanami, no caso, né? E aí começa uma conversa ali na qual a velhinha pergunta do nome ser Fuji porque ele é imortal e tudo mais, né? E aí a Parona meio que retruca dizendo que não deve ser tão interessante assim ser imortal, porque no caso ele não teria que ter um propósito, sendo que ele vai viver para sempre, né? E você ser humano e você saber que você vai morrer em algum momento te dá meio que uma motivação para viver, para estar vivo. Só que eu vou abrir um parênteses aqui. Lembra lá no primeiro capítulo que a voz, no caso Deus, disse que o menino, para se regenerar, para se continuar a vivendo, ele precisaria, no caso, ter uma motivação, algo que estimulasse ele a continuar vivo? No caso, será que pelo fato dele ser imortal, esse estímulo poderia ser o propósito dele, só que de uma forma mais flexiva, sabe? É um propósito de cada pessoa que ele tá meio que tentando concluir. Então, no caso, o estímulo do menino, no caso, seria o propósito? Será que podemos igualar aí dentro da perspectiva do menino? Será? Dei uma viajada? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria. Me fala aí. E aí, né, a galera chega lá na nação Yanami, a galera troca de roupa e é aquela festa, né, aquela felicidade momentânea, né? É muita comida, é muita bebida. E aí, em um determinado tempo, a Mate percebe que tem um senhor lá, dizendo que pode entregar cartas, né? E ela fica super eufórica, querendo mandar um recado pros pais, né? Dizendo que ela está viva, né? Porque ela acaba vendo uma família assim à frente, né? Então ela lembra, né, dos pais, né? Porque teoricamente, né, pra eles ela está morta, né? E não sabe o paradeiro da Parona também, né? Tem essa interrogação também, né? E aí ela vai até esse senhor querendo mandar esse recado, essa carta, né? Só que o que acontece? Ela descobre pela Yassi que eles não têm essa questão da escrita, né? Não possuem a escrita. Achei meio estranho, né? E a Parona também ficou meio... não sei, ela ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Porque no momento que ela mostra, assim, ela vê o mapa, a Yassi, ela logo tira o mapa, no caso, da mão da Parona, né? Então houve um clima ali meio estranho, né? E a Mate acaba pegando, assim, a mão, colocando bem assim, de forma agressiva, né? Porque, de alguma forma, os pais iam entender a marca da mão dela, né? E, bem, a Parona, no caso, pega a folhinha ali com a marca da mão dela e leva, né? E é tudo bem. Foi uma cena triste e ao mesmo tempo engraçada, né? Ficou aquele clima ali, tipo, ai meu Deus. Mas enfim, novamente vamos por uma cena um pouquinho mais engraçadinha, no caso, todo mundo foi comer, né? Tava todo mundo com fome, né? E é fofinho porque no caso, o Fuji, ele aprende a comer depois de enfiar o palitinho de dente na boca, até sangra um pouco assim, né? E logo de cara ele aprende como a comer de forma correta, né? Lembrando novamente que o Fuji está ali para aprender
tudo ele aprende e retém aquelas informações. É incrível, né? Literalmente, ele é um bebê. É como se vamos comparar ele a um bebê. Que no caso, o bebê ele aprende a andar como? Caindo, né? Você já parou pra pensar quantas quedas um bebê leva até dar o seu primeiro passo? São muitos. Muitas quedas até dar o primeiro passo. Então é exatamente isso que aconteceu com o Fuji. No caso, ele aprende muito rápido mesmo. E aí, né, a comida tá gostosa, tá deliciosa, só que a Yasser, né, Yasser, ela colocou meio que um sonífero na comida e todo mundo acabou caindo no sono, né? E aí, eles foram levados para a prisão. E aí, meus caros, começa, digamos assim, que uma sessão de experimentos com o Fuji que... Ai, que dó, gente. Lembrando novamente que ele está ali para reter informações, sejam elas boas ou ruins. Ele absorve aquelas informações, ele aprende com essas informações e coloca elas em práticas, né? Então, seja a dor, a felicidade, a tristeza, a alegria, tudo que ele já passou lá até antes do menino, com o lobo, com o menino, com a menina, tendo aquela experiência com o que acontece ao seu redor, ele agora vai colocar em prática. Então, no caso, não só ele aprende coisas assim motivacionais, assim, que mexe com as emoções dele, mas também de forma mecânica, ou seja, ele aprende a falar também, ele aprendeu a frase mais dolorida, que é isso dói, ele repete várias e várias vezes, isso dói, e tantas outras coisas doloridas que ele vem a aprender também. Nossa, me doeu muito essa cena, muito mesmo, porque ele é tão inocente que ele não retruca, né? Só que aconteceu, né, na cena anterior, que o rapaz foi, no caso, atacar ele e ele retrucou, porque ele aprendeu como que atacava e ele somente retrucou de forma inocente, vamos dizer assim, né? Ele não sabia que aquilo doía, até que deu aquele estalo na qual ele aprendeu que aquilo dói. E mais pra frente a gente vai entender que ele entendeu, olha só que redundante, né? Que ele entendeu algo lá atrás, só que agora que ele tomou noção do negócio, né? Lembrando que a Parona também foi levada para prisão, né? E ela tá lá em cima tentando dar um jeito de escapar daquilo. Ela tenta, de uma certa forma, construir de forma bem MacGyver, né? Uma corda com os pelos do lobo, que no caso a Mate vai passando para ela, pra cela de cima, olha só. Então ela dá ali, ela vem MacGyver e ela tenta construir essa cordinha com os pelos de forma bem precária. E aí, gente, vem a cena mais assim, eu não sei se foi comovente, se foi dolorosa, se foi assustadora. Foi uma assim que o lobo, em determinado momento ali, ele começa a cavar um buraco e ele vai até quem? O urso. O urso que lá atrás comeu ele literalmente, né, quando ele estava em forma de menino, né? E agora ele começa a entender que aquela flecha que ele levou da Yasser, que doeu nele, o lobo, no caso o urso, também levou várias. E a Mate se aproxima. Lembra que eu falei, gente, essas estacas, no caso, tá saindo do corpo dele, ou alguém, no caso, jogou nele. E agora nós temos a comprovação de que sim, jogaram. Ele tem mais, vamos dizer assim, mais de 50 flechas enfiada assim no corpo dele, ou seja, aquele urso está sentindo muita dor. É dor no corpo todo, né? Lembrando que ele está sangrando também por todos os orifícios, assim, né? Que dó, que dó. E o lobo, no caso, o urso, continua a repetir aquela frase que ele aprendeu lá atrás. Isso dói, isso dói, isso dói. E aí, passa um pouquinho do tempo, né? E aparece a Yasser, aparece ela cuidando do lobo, do urso no caso, né? Porque ninguém, olha só que doideira, ninguém queria cuidar do urso porque, óbvio, era um urso enorme, gigante, assustador,
que todo mundo pensava que era uma lenda, mas no caso era apenas um urso que gostava de comer carne, segundo a Mati. E a Yaser, que louca, ela deixou uma criança junto com outro lobo, com um cachorro, enfim, né, cuidar de um urso. Gente, e de uma certa forma, a Mati, ela começa a tirar com as suas mãozinhas pequenininhas e delicadas todas aquelas flechas, uma por uma, e meio que consolando também o urso, porque lembrando, ele foi atacado por nada, no caso é só porque ele era grande e assustador, mas ele só estava meio que se alimentando, é como um cachorro selvagem. Se vocês forem ver o Discovery Channel aí, nossa, os animais eles só estão simplesmente se alimentando, e esse era o caso do urso, ele só queria se alimentar, só que os humanos, no caso, estavam com medo, porque quem era o alimento do urso eram os humanos, então logo ele não tinha escapatória, né? Então foi um processo lento, doloroso, de muito, de muito sofrimento pro urso, né? E o lobo do lado repetindo e repetindo inúmeras vezes aquela palavrinha: isso dói, isso dói, isso dói. Nossa, em um determinado momento, o urso, no caso, meio que ali caído, ele não tem nenhuma reação. Em um momento eu pensei que ele fosse reagir, né? Porque a Mati estava ali próxima a ele, mas ele não teve nenhum tipo de reação, de grunhir, de mexer a pata ou algo assim, né? Não, nada acontece. E aí foca no lobo, no caso, e ele tá ali repetindo que isso dói, e ele para e fala obrigado, olhando pro urso. E aí meio que a gente já consegue deduzir, pelo menos eu consegui chegar a essa questão, né? Me fala aí, né, que no caso quem falou muito obrigado foi o urso e não o lobo, né? Ele falou meio que obrigado porque os últimos momentos ali foram de consolo, né, de cuidado, de carinho, coisa que ele não havia tendo assim ao longo de um bom tempo, né? Era só uma carne que eles deixavam ali uma vez ou outra, né? Somente isso. Eles não estavam preocupados se ele estava sentindo dor, se aquelas estacas, aquelas flechas, no caso, ia ou não ia matar ele, né? Não tinha um carinho, né? E foi o que a Mati deu nesses últimos momentos, né? Então ele disse eu meio que obrigada e morreu. Nossa, foi triste, gente. Nossa, eu senti tanto que falei, gente do céu. Mas enfim, me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse final do urso, o urso gigante assustador, né? E aí, no caso, a Parona, ela consegue de uma certa forma sair lá da sua cela com aquela linha super improvisada feita de pelo de cachorro, no caso, né? Ela cai, eu pensei, meu Deus do céu, ela morreu. Morreu e agora a Mati, o Fuji, o que vai acontecer agora? Mas a menina é forte, é braba, essa daí é braba mesmo. Ela consegue meio que dar um chute ali num dos guardas que meio que queria se aproveitar dela, né? Mas a menina é braba. E aí ela consegue a roupinha do cara, né? Do guarda, e chega na cela da Mati. E agora, gente, acabou o capítulo. Próximo capítulo, 5º capítulo, vai ser incrível, incrível mesmo. E como eu disse, esse anime está nos surpreendendo cada vez mais. Eu espero que vocês estejam curtindo esse review aqui comigo. Se inscreva no canal, deixa seu like e me conta aqui embaixo o que você tá achando. Beleza? Até o próximo review de Fumetsu no Anata E. Tchau, tchau, gente. E bora produzir!